Na noite de 22 de junho de 1976, teve início a um dos mais espetaculares casos ufológicos espanhóis, quando um objeto grande e luminoso foi observado sobre as Ilhas Canárias, na Espanha. Os jornais estamparam em suas manchetes que o objeto havia sido visto por milhares de pessoas em Tenerife, La Palma e La Gomera por mais de 20 minutos. Entretanto, o relato mais espetacular foi de um médico e o motorista do táxi que o conduzia. Segundo suas afirmações, eles viram um objeto esférico transparente com dois seres de grande estatura dentro dele. No dia 25 de junho daquele ano, o Comando Geral da Zona Aérea das Canárias nomeou uma junta de investigação para averiguar o caso. O arquivo completo foi liberado em 1994 como parte da iniciativa do governo espanhol em liberar as informações que detinha sobre os OVNIs. A investigação desse caso encontrou mais de 40 testemunhas. Numa metodologia prévia de pesquisa, os observadores foram divididos em 4 categorias de acordo com a sua credibilidade, sendo a maior composta por pilotos, engenheiros aeronáuticos e astrônomos, e a menor por pessoas mentalmente debilitadas ou sob influência de álcool ou drogas. Cada observação também foi dividida em 4 níveis, segundo o número e a qualidade de testemunhas secundárias, radares e etc. O dossiê também inclui uma fotografia de um suposto objeto emitindo uma luz muito forte. A junta de investigação fez a reconstituição dos fatos no seu relatório final. A primeira observação, então, ocorreu às 9h27 do dia 22 de junho e foi testemunhada por toda a tripulação da corveta da Marinha Espanhola chamada Atrevida, que se localizava a 5 km de Punta Lantídia, na costa da ilha de Fuerteventura. Segundo o relato do capitão, todos viram uma intensa luz azul amarelada vindo da costa em direção ao barco. No início, pensaram que fosse uma aeronave com suas luzes de aterrissagem ligadas. Então, quando chegou a uma certa elevação, a luz parou. A luz original desapareceu e um raio de luz vindo dela começou a girar. E ficou assim por 2 minutos. Foi quando um enorme ralo de luz azul-amarela surgiu e permaneceu por 40 minutos, mesmo depois que o fenômeno original já tinha desaparecido. 2 minutos depois desse ralo, a luz se dividiu em 2 partes, sendo que a menor ficou na parte de baixo, no centro do ralo luminoso, onde a luz azul tinha aparecido. A parte de cima começou a aparecer uma espiral rápida e irregular até desaparecer. Nenhum desses movimentos afetou o ralo circular, que permaneceu da mesma forma, misteriosamente, desde o início. O arquivo também descreve o relato do tenente e do primeiro oficial do navio, dizendo que toda a tripulação tinha testemunhado o fato. O relatório ainda informa que, em nenhum momento, o radar da embarcação detectou o OVNI. 3 minutos depois, às 9h30 da noite, um fenômeno semelhante foi visto por várias pessoas na ilha Gran Canárias. A maioria das testemunhas entrevistadas pela Força Aérea Espanhola eram das vilas de Galdar, Las Rosas e Agaete. Eram testemunhos de pessoas diferentes: um médico, uma professora, um fazendeiro, um sargento do exército, 2 motoristas de táxi, um policial e alguns trabalhadores. A junta de investigação concluiu que não havia tráfego aéreo no momento ou treinamento militar naquela hora. A observação foi dividida em 2 categorias. A primeira falava de uma enorme luz vista por várias pessoas e a segunda de uma esfera transparente menor com 2 entidades dentro, observada por um médico, um taxista e uma mulher. A junta não teve problemas em aceitar a realidade do primeiro evento, considerando 4 possíveis explicações: uma aeronave, testes de mísseis, a aurora boreal e até um meteoro.
Mas à medida que a investigação continuava, todas as possibilidades foram caindo uma a uma por terra. Entretanto, a junta da investigação teve mais resistência para aceitar o contato de terceiro grau descrito por algumas testemunhas. O problema em aceitar não estava na credibilidade dos depoentes, mas sim na natureza fantástica do relato. A testemunha principal foi o médico Francisco Padrón León, uma pessoa respeitada e conhecida na cidade de Guia. A Força Aérea fez uma extensa investigação da vida do médico. O Dr. Padrón relatou que estava em um táxi para atender um paciente na cidade de Las Rosas, quando, enquanto conversava sobre caçadas com o motorista do táxi, ao chegar ao final da estrada, as luzes do carro iluminaram uma esfera parada a poucos metros do chão. O objeto era feito de um material transparente, como um cristal, o que possibilitava ver as estrelas através dela. O objeto tinha uma cor azul elétrica, tênue, e seu diâmetro era de incríveis 60 metros. Era possível ver uma plataforma de cor alumínio dentro dela, com 3 grandes consoles. Em cada lado da esfera havia 2 seres com 3 metros de altura, vestidos de vermelho. Os seres tinham uma aparência humana. O Dr. Padrón perguntou ao taxista se ele estava vendo a mesma coisa. Foi quando o Dr. Padrón relatou ainda que observou uma espécie de fumaça azulada saindo de um tubo central do centro da esfera transparente que cobria todo o seu interior, mas sem bloquear a sua transparência. Então, a esfera começou a crescer mais e mais até ficar gigantesca, mas a plataforma e a tripulação ficavam do mesmo tamanho. Então o OVNI decolou lentamente e majestosamente na direção do espaço. O Dr. Padrón entrou na casa do paciente e alertou aos seus moradores para olharem para fora. A esfera agora já estava no alto, movia-se lentamente para Tenerife. De repente, ela acelerou mais do que qualquer avião conhecido e desapareceu. O testemunho do Dr. Padrón foi confirmado pelo motorista do táxi, que também viu a mesma coisa. Outras testemunhas, segundo as investigações das autoridades, também relataram ter visto a esfera transparente e os 2 seres gigantes de vermelho no seu interior. Uma dessas testemunhas foi uma senhora analfabeta, que era parente do paciente que o Dr. Padrón foi visitar. Ela estava assistindo TV quando a programação saiu do ar e os cachorros começaram a latir. Segundo seu testemunho, ela correu até a janela e viu o carro do Dr. Padrón e acima dele uma grande bola azul. Era um globo perfeitamente redondo, enorme e transparente. Ela disse ainda que também viu 2 pessoas no interior do OVNI. Devido à estranheza do contato terceiro grau, a junta de investigação teve ressalvas em acertar o caso. Em seu relatório, a junta informou que considerou que as testemunhas, frente a um fenômeno incomum no céu, narraram o que suas mentes quiseram ver. A junta de investigação não pôs a credibilidade das testemunhas em discussão. Ela apenas afirmou que eles viram o que queriam ver. A conclusão do relatório da junta, entretanto, foi que a tripulação da embarcação Atrevida e várias outras testemunhas viram na noite do dia 22 de junho algo desconhecido, um genuíno fenômeno aéreo não identificado. E você, acredita nessa história? Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe o canal com seus contatos.